Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos entrando aqui na nossa quarta live, né? Nosso quarto encontro TPM. E hoje a galera votou, a galera decidiu, né? A galera já tá entrando aí na nossa live, nosso quarto penúltimo encontro. Pois é. A galera votou, eu coloquei lá no Stories e eu pedi para que vocês votassem sobre do que vocês gostariam que eu recapitulasse aqui, né, nos nossos encontros da nossa terça para mulheres, nosso dia de TPM. E aí, todo mundo decidiu, né, 66%. Boa noite, Aline maravilhosa. Boa noite, minha querida. Vamos chegando, gente. E 66% das pessoas decidiram. Lucélia, minha tia Silvana tá aí chegando, Raquel, sejam bem-vindas, Sandra, dona Sandra maravilhosa, mais uma vez aqui. Então, 66% das pessoas votaram para que a gente falasse novamente sobre La Loba, revisitando La Loba e o seu poder de ressuscitar os ossos, não é verdade? Então a gente vai exatamente nesse momento. Para você que perdeu nosso segundo encontro, foi onde eu falei sobre La Loba. Nós vamos aqui novamente retomar, então, e saber mais, né? Andréia, querida, nos acompanhando sempre, seja bem-vinda. Muito bacana, Shirleia também, sensacional, já está aqui com a gente. Eu quero aproveitar nesse momento e eu quero mandar um abraço para minha amiga, minha querida Melissa. A Melissa é a minha ouvinte desde pequenininha. Melissa tem 3 anos, gente, e ela já acompanha aqui as lives da tia Ariana. Então, Melissa, sensacional, um abraço para você, querida. Kelly Nancy, manda aí um abraço para Melissa, fala para ela que eu não me esqueci. Obrigada, Ana Paula, entrando, uma galera aqui, a Saira, a Franciele, ó, muita gente chegando. Então, vamos lá, né, gente? Hoje nós vamos novamente revisitar, então, La Loba. La Loba é a catadora de ossos, né? Janaína, querida, seja bem-vinda. Todas vocês, manda pras amigas. Também querendo mandar aqui, ó, já estão me pedindo abraço, beijo. E eu não posso deixar de dar um abraço na minha sobrinha, né? Também minha amiga, eu chamo ela de mulher, Rebeca. Então, Rebequinha, um abraço da tia Ariana, um abraço para a Melissa, outro abraço da tia Ariana, né? E a galera tá tudo aí, isso aí tudo é minhas fãs, gente. Elas já são pequenas e já são minhas fãs, olha que gracinha. Gente, eu tenho que cuidar desse povo, né? Eu não posso deixar esse povo assim. Então, vamos lá, né? Lucivânia, olha aí, bacana, ó, um monte de gente aí entrando. Tô muito feliz com a presença de vocês. Daniele Oliveira. Oi, Mônica! Mônica, direto de São Paulo. Isabelle, direto de Fortaleza, Ceará. Sensacional esse povo. Eba, tamo junto, vamos que vamos. Estamos aqui para falar então de La Loba, né? La Loba, vocês lembram dela? Então, La Loba, eu vou aqui pegar o nosso livro, que já está aqui nas minhas mãos, né? Cadê seu abraço? Cadê o abraço? Quem é? Tá aqui, Sadala Farias. Abraço. Me lembra, a Cibele tá aqui, ó, tá vendo? Também uma galera aqui entrando. Ô, gente, muito obrigada. Abraço a todos vocês. Vamos falar aqui o nome de todo mundo que tá aqui, que eu tenho um carinho muito especial. Michele, muitas pessoas que estão me mandando perguntas. Kalina, mais uma vez aqui, sensacional, direto de Recife, né? E tá aqui Kalina também, sensacional, arquiteta, brilhante. Daniele Gomes, a mãe da Cícera, um abraço também para minha querida Cícera. Poderosa Suelma, Isabel, você tá aqui, Isabel. Obrigada, Suelma, maravilhosa.
Então, vamos lá, gente. Um monte de mulher selvagem entrando nas nossas lives. E eu quero falar que isso tem me fortalecido. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas elas não têm a oportunidade de poder perguntar, de estar numa sessão de análise, numa psicoterapia, porque nós sabemos que isso tem custo. E eu fico muito feliz que tem muitas pessoas aqui que estão me acompanhando e mandam perguntas. E cada vez mais isso me fortalece na certeza de que nós devemos proporcionar momentos de reflexão. Então vamos recapitular um pouquinho sobre La Loba. Estou aqui com o meu livro na mão e aqui até incentivo quem quiser adquirir esse livro, ele é sensacional. La Loba, vamos lá, começando aqui a nossa história. Existe uma velha que vive num lugar oculto que todos nós sabemos, mas que poucos já viram, né? Como nos contos de fada, ela aparece, espera que cheguem até ali as pessoas que se perderam, que estão vagueando à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda. E demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives do granito decomposto no território dos índios. Dizem que ela fica parada perto da estrada, mas a verdade que nós sabemos é que o único trabalho de La Loba é o de recolher os ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre risco de se perder. Para o mundo, sua caverna é cheia de ossos, de todos os tipos, de todas as criaturas do deserto. O veado, a cascavel, mas dizem que ela é especialista em lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios à procura de ossos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela se senta junto ao fogo e pensa na canção que irá entoar. Então, queridos, essa é a história de La Loba. La Loba, ela sai à procura, dizem que ela anda por aí vagando, e nesse seu momento em que ela está vagando, ela está procurando pessoas que porventura perderam algo ou alguma coisa. E aí, nesse momento, quando elas se encontram, elas estão... Oi, Luciana! Tudo bem? Luciana Stanislau, seja bem-vinda. Obrigada, querida, por estar aqui. Muito bacana receber você, honrada. Dizem, então, que todas as vezes que eu e você estamos perdidas em algo, nós podemos, então, ter este encontro com La Loba. E aí eu acho que muita gente ficou curiosa para saber, então, como reencontrar La Loba. Ou talvez porque nós temos aqui um momento meio rápido, né, dessa nossa discussão sobre as mulheres que correm entre os lobos. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos entender quem é La Loba. La Loba é o arquétipo da própria mulher selvagem. E o que isso significa? Vocês lembram lá na primeira live que eu disse para vocês que nós mulheres somos dotadas desde pequena, desde muito cedo, a ter características que nos fazem ter uma força psicológica autêntica. E essa força psicológica, ela emana de várias formas, mas que as nossas tarefas do dia a dia... Oi, Jameson, sejam bem-vindos. Eu falo que tem muitos meninos acompanhando aqui nossa live. É TPM, mas tem muito rapaz aqui nessa TPM. Jameson, Igor, tem uma galera aqui nos ouvindo. Chama mais gente, chama mais. E aí, o que acontece? Quando nós estamos com uma determinada confusão, muitas vezes nós precisamos de saber como achar uma alternativa para aquele determinado problema que nós estamos passando.
E aí, isso que é importante. Então, quem é La Loba? La Loba, a tradução é a mulher que sabe, ou aquela que sabe. E dentre os vários países e os vários modelos, ela pode ter vários nomes. Aqui no Brasil, eu procurei uma referência de alguma história feminina que nós pudéssemos fazer uma alusão e aí não encontrei. Mas o fato é que La Loba representa essa mulher madura, a rainha, não a ligada à criança. Porque muitas pessoas me perguntam, tá, mas neste momento que eu estou vivendo, será que eu estou regredida? Será que eu estou com comportamentos egocêntricos, característicos de pessoas imaturas, infantilizadas? E eu digo, talvez não. Provavelmente não. Provavelmente eu estou aqui diante de várias mulheres maduras. Por quê? Porque por algum motivo elas deixaram de confiar nelas mesmas. Porque elas estão imersas ou submersas ou completamente perdidas nas suas tarefas, nos seus afazeres domésticos, na maternidade, dentre outras características. Então, você, mulher que me escuta neste momento, a La Loba, ela representa o nosso status de mulher madura, de mulher consciente dos seus atos. Então, pode ser que você, por algum motivo, desses dos quais eu citei, ou outro, uma decepção, uma enfermidade, uma decepção amorosa, pode estar camuflando ou abafando essa La Loba. E aí, então, primeira coisa que nós estamos aprendendo, La Loba é a representação da mulher madura e ela não está relacionada com a imaturidade. Se provavelmente você está apresentando mais imaturidade, podemos estar diante de outros aspectos. E aí, La Loba, ela indica a nossa capacidade de ir atrás do indestrutível. Quando La Loba sai na beira dos rios, subindo montanhas ou no deserto, e aqui eu vou usar a analogia do deserto, porque o deserto é onde a vida está mais condensada, onde as coisas parecem estar mais difíceis. Quando La Loba sai pelo deserto, ela tem a seguinte missão: procurar ossos. E o que são os ossos? Então vamos lá. Naquela nossa primeira live, eu disse que os ossos, eles se referem à nossa força indestrutível. Queridas, todas vocês que aqui me escutam, que estão vivendo, podem mandar suas perguntas aqui também no nosso bate-papo, que à medida que vamos chegando eu vou tentando responder. O que representa os ossos? Os ossos representam a nossa força indestrutível, que na verdade é a nossa alma. Galera, muitas pessoas me perguntam o que então é a depressão. E aí eu falo, depressão é a doença da alma. Por quê? Porque ela é capaz de tirar o colorido da sua vida. Então veja, nós podemos estar adoecidas, podemos ter sido perseguidas, dilaceradas, no entanto, as pessoas não conseguem atingir a nossa alma ou a nossa psique. Por mais que ela esteja magoada, por mais que ela esteja retraída, você ainda consegue preservá-la de alguma forma. Por quê? Porque ela não é de tão fácil acesso. Então vejam comigo, La Loba reflete a nossa capacidade de ir procurar a nossa força indestrutível, que é nada mais, nada menos do que os ossos. Os ossos, gente, nesse conto, eles representam essa nossa força indestrutível, essa nossa psique, que por muitos anos nós podemos estar aí oprimindo por algum aspecto, tentando encontrar algum padrão. E isso faz com que a gente comece a abafar a nossa capacidade de ser uma mulher selvagem, ou seja, de ser uma mulher natural, de ser uma mulher que tem uma força psíquica indestrutível. Mas vamos lá. Então eu já disse, La Loba sai nos lugares mais diferentes que podem existir, seja nos rios, seja pelo deserto ou subindo a montanha.
Eu não sei como que você quer fazer essa analogia, mas o fato é que ela sai à procura de quê? Ossos. Nós aprendemos que os ossos se referem à nossa força indestrutível, ou seja, é a nossa psique, é a nossa alma, é o nosso aspecto psíquico, e que por mais que ele seja abalado, ele ainda consegue se proteger e permanecer intacto, né? Ele consegue se proteger ali numa camada. Lembra que eu falei na nossa live passada que a gente tem uma capacidade de nos recolher e de fazer com que a gente se proteja. E às vezes a gente se protege tanto que a gente protege até aquilo que nos faz mal. Então é exatamente isso. La Loba é essa mulher madura, sou eu e você, que porventura está aí saindo na nossa caminhada. Estamos indo na nossa caminhada rumo ao quê? A recolher os ossos. E os ossos é o quê? A nossa força psíquica, que pode estar sendo abafada por alguma coisa. Dentro de nós, dentro de cada uma de nós, né? Suelma, Nildênia, Ana Paula, dentro de mim, dentro de vocês, existe uma capacidade muito grande de quê? De fazer com que a nossa carne, ou seja, que a nossa vida volte a ter vida. Mas vocês viram, La Loba sai caminhando pelo deserto, subindo as montanhas, recolhe ossos. E quando ela leva os ossos todos para a sua caverna, vocês se lembram? A caverna de La Loba é cheia de ossos. E aí, o que significa então a simbologia dessa caverna? A caverna é exatamente quando nós temos o útero. Nosso útero, né, o lugar onde a gente gera ou não gera a vida, onde nós podemos ter essa capacidade. Então a caverna ela simboliza isso. Recolher os ossos significa então recolher os seus aspectos, recolher tudo aquilo que tem dentro de você, recolher tudo aquilo que tem vida, né? Porque o osso ele remete à nossa força indestrutível. Então vamos lá, como que a gente vai entendendo isso? La Loba, ela pega os ossos e leva para a caverna, e leva para a sua caverna, para que ela possa então pensar naquele momento. Se a sua única tarefa é recolher os ossos, nós devemos então, depois de recolher todos os nossos ossos, recolher tudo aquilo que tem nos impedido de crescer, nós precisamos pensar assim, olha, vamos lá, vamos pensar aqui entre nós, mulheres. O que agora eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? A Ana Paula, você que está me pedindo a referência do livro, lá no meu site www.arianafidelis.com tem todos os e-books do livro e lá consta toda a referência do livro, tá certo? Bacana que todo mundo pode acessar lá. Então, você que não pegou ainda seu e-book, você pode ir lá, pegar o e-book das lives, porque você vai encontrar lá a referência bibliográfica. Então, o que significa? Quando nós estamos diante dessa tarefa de recolher os ossos, a gente sai aí vagando, recolhe os ossos e aí o que a gente faz? Leva os ossos para a caverna. E nessa caverna nós vamos então decidir qual a canção que nós vamos entoar. Vocês viram na hora que eu estava lendo lá na nossa história? Ela recolhe os ossos e ela faz com que a gente decida, quando ela leva lá para a caverna, ela decide qual canto vai entoar. Qual canto que ela vai entoar. Então é neste momento então que você precisa. Então vamos lá, vamos pensar aqui na nossa vida diária. Quantas de vocês, quantas de nós já passamos por situações em que nós encontramos perdidas, onde nós estamos perdidas em todos os aspectos, e aí nós não sabemos mais o que fazer. E isso faz com que nós estejamos caminhando nesse deserto aí, perdidas sem rumo.
E aí a gente fica se perguntando, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Eu tomo essa posição ou tomo essa. Então é neste momento então que a gente precisa, nesse momento que você está perdida e procurando tudo, querendo saber das coisas, é o momento em que você está recolhendo os ossos. E aí, quando você recolhe todos os ossos, você leva-os para a caverna. Lembra que a caverna é a representação do útero, é a representação daquilo que a gente tem, que a gente dá à vida, não é verdade? E aí você leva esses ossos para a caverna. Os ossos é a sua força indestrutível. Pode ser que você deixou essa força em algum lugar. Pode ser que a maternidade sucumbiu sua força. Pode ser que um casamento sucumbiu essa força. Mas essa força está aí dentro de você. E aí o que acontece? Quando você vai até a montanha, que você recolhe os ossos, ou no deserto, eu vou utilizar o deserto, você leva os ossos para dentro da caverna. Muita gente aqui colocando no chat que está neste momento recolhendo os ossos. Quando você então decide recolher os ossos, então qual que é esse momento? Você leva-os para a caverna e lá você vai decidir qual o canto você vai entoar. E aí eu pergunto você, qual o canto que você vai entoar? Você vai entoar o canto da criação ou o canto da recriação? Eu sei que muitas pessoas me mandaram perguntas de tipo, como encontrar La Loba? Gente, nós não perdemos La Loba. Muitas pessoas me mandaram essas perguntas e eu falo assim, gente, a gente não perdeu La Loba. Ela está dentro de nós. Na verdade, a gente pode ter, por algum motivo ou outro, deixado algum dos nossos papéis extrapolar essa nossa capacidade. Pode ser que o papel da empresária, pode ser que o papel da mãe, pode ser que o papel da trabalhadora, ele sucumbiu a La Loba, que é justamente aquela pessoa em que ela traz a clareza aos diversos enigmas da vida. Por quê? Porque ela entra em contato com ela mesma, ela tem a capacidade de refletir naquilo que ela vai fazer e por um processo longo de reflexão, ela consegue então chegar a um denominador comum. Então, muitas vezes, a nossa correria diária, e eu costumo falar que essa correria do mundo VUCA faz com que a gente não pense nisso, faz com que eu e você esqueça dessa nossa habilidade. E então ela pode estar abafada por algum motivo. E aí as pessoas me mandaram perguntas assim, Ariana, então como ressuscitar La Loba? E eu digo, para ressuscitar La Loba é preciso parar e decidir, fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que eu estou vivendo. Como que eu analiso esse aspecto? Como eu entendo isso? O que dentro de mim eu preciso ressuscitar? E aí, isso a gente tem que fazer constantemente. Sabe qual que é o problema? O problema é que eu e você, às vezes, meninas que estão aqui me ouvindo, nós estamos sucumbidas de atividades, nós estamos envolvidas com um monte de coisa e a gente não sabe o que fazer. E aí, então, quando você estiver recolhendo seus ossos, muitas de vocês compartilharam comigo nas perguntas que estão no momento de recolher os ossos, né? E aí, agora tem umas que estão recolhendo os ossos, já recolheram os ossos e agora estão falando assim, eu já recolhi os ossos. E agora, Ariana, o que eu faço com eles? Olha, eu acho e eu tenho muita certeza que tanto recolher os ossos como decidir qual canto entoar é difícil, né? Agora vamos lá. Como entoar esse canto? Primeiramente, você tem que decidir se você vai cantar o canto da criação. Oi, Lauda, querida, seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda, uma honra ter você aqui comigo, Lauda. A gente vai ter que decidir se eu canto para a criação ou se eu canto para a recriação. Primeiro vamos entender. Quando é um canto para a criação, é porque algo novo vai surgir dentro de mim. Quando é um canto para a recriação, oi Rejane maravilhosa, seja bem-vinda, obrigada. Quando é um canto para a recriação, é algo que já tinha em mim e que eu vou trazer um novo sentido, ou seja, um novo significado. Eu vou trazer uma nova roupagem. Então, entenderam a diferença?
um canto da criação, algo novo vai surgir dentro de mim. Um canto da recriação, algo que já existia, vai tornar-se um novo modelo. Vai adquirir um novo formato, ou seja, ele vai ser ressignificado. Então recolhi os ossos e agora vou para a minha caverna. Vou para o meu momento de reflexão, vou lá entender o que devo fazer. Cantar para criar ou cantar para recriar? Pensa aí com você. Pensa aí no que você precisa fazer. Cantar para criar ou cantar para recriar? E aí, neste momento que você decide cantar, é importante a gente trazer uma análise daqui do que é cantar. Ora, olha só, o que é cantar? Cantar é justamente dar voz à sua alma. E aí eu pergunto, meninas, quantos de vocês estão aí silenciando as vossas almas? Né? Quantos de vocês estão perdendo essa força por algum motivo, né? Então cantar é isso. Cantar é dar voz, cantar é trazer voz. Você pode estar pensando que cantar é cantar literalmente, também é, mas você pode cantar, você pode falar, você pode se expressar por meio das artes, por meio da dança, por meio de vários aspectos que você pode se representar. Cantar, então, é dar significado àquilo que está dentro de você. E o que é que está dentro de você? O que tem dentro da sua alma que você precisa cantar? Mas aí, para você saber, Ariana, qual canto que eu vou entoar? Qual canto que eu vou dizer? O da criação ou da recriação? E aí eu começo a te dizer assim, para você decidir se você canta para criar ou recriar, você precisa começar a fazer algumas perguntas para você mesmo. Presta atenção agora nessas perguntas que eu estou te dizendo. O que aconteceu? Primeira pergunta que você deve fazer. Você que está aí se perguntando como entoar a canção. Primeira pergunta. O que aconteceu com a voz da minha alma? Você já parou para se perguntar isso? O que aconteceu com a voz da minha alma? Exatamente, Aline, é trazer na mente o que traz a nossa esperança, né? E aí você tem que perguntar, a primeira coisa, o que aconteceu com a voz da minha alma? O que aconteceu? Onde foi que eu calei meus sentimentos? Onde foi que eu deixei as coisas se perderem? Onde foi que eu deixei que tudo isso me sucumbisse, né? Então você precisa prestar atenção nisso. Então é muito importante. O que aconteceu com a voz da minha alma? É a primeira pergunta que eu te faço. O que aconteceu com a voz da sua alma? E aí, depois, você precisa perguntar quais são os ossos que estão enterrados na sua vida, né? Quais são os ossos? Você já parou para se perguntar? Quais são os ossos que estão enterrados na sua vida? O que está acontecendo? Será o que você deixou para trás? Quais são os sonhos que você está enterrando? Quais são os desejos que você está enterrando? Quais são as características que você está enterrando? Será que para atender padrões, será que para atender as pessoas você se anulou? Quando você faz isso, você enterra os ossos, né? E aí, quando você ainda está presa naquele trauma, daquele dia, daquele acidente, daquela morte, você está o quê? Enterrando os ossos. Então, a segunda pergunta para você nessa noite: quais são os ossos que estão enterrados na minha vida? E aí eu te pergunto, será que é o seu casamento? Será que é a sua esperança com aquele filho que você acredita que não tem mais alternativa? Eu não sei. Você precisa se questionar onde foi parar a sua voz e quais são os ossos que estão enterrados na sua vida. Depois, é muito importante esse processo de questionamento. É muito importante esse processo de questionamento. Que quando a gente fazer a reflexão, vem alguns episódios vividos de trauma. Exatamente o que fazer. Então, nesse momento é que a gente precisa entender quais são esses aspectos que nós estamos aí vivendo. Então, quando a gente acessa uma canção, quando a gente está lá se perguntando quais foram, onde que eu enterrei os ossos, pode vir alguns traumas.
Se vier um trauma, provavelmente esse trauma é o que te impede de encontrar La Loba. E aí é neste momento, se a gente estiver diante de um trauma que causa muita dor, é preciso de uma intervenção profissional. Porque aí você, neste caso, vai poder, talvez, precisar e necessitar de ajuda, né? E aí, quando a gente tá lá, você começa a se questionar: quais são os ossos que eu enterrei? O que está acontecendo com a minha vida? Onde que eu perdi, né, a voz da minha alma? E aí você faz uma outra pergunta: qual foi a última vez que eu corri livremente? E aí eu pergunto para vocês aqui que estão me ouvindo: qual foi a última vez que você esteve livre? Livre de pensamento, livre de alma, livre de desejo? Qual foi a última vez em que você era você mesmo, né? Qual foi a última vez em que você pôde se comportar de uma maneira como você deseja? E aqui eu não estou dizendo que nós devemos nos comportar de uma maneira egoísta ou egocêntrica, no sentido em se preocupar somente com a nossa existência. Não é isso. Eu estou dizendo que é muito importante você entender que às vezes você está diante de amarras sociais. Amarras que você colocou, amarras que outras pessoas te colocaram, né? Então, é muito importante em todo esse processo você tentar sempre se conectar. Ariana, como eu posso me conectar com esses ossos? Olha, você pode se conectar com esses ossos de várias maneiras. Se você tem uma fé, conecte-se através da sua fé. Conecte-se através da sua fé. Se você acredita no processo psicoterápico, busque uma ajuda profissional, né? Se você não consegue ir sozinha, você precisa de uma intervenção. Fato é que muitas vezes esses aspectos dolorosos, principalmente quando nós estamos lidando com traumas, podem te impedir de quê? De cantar o canto da criação. Então, meninas, a primeira coisa: quando nós estamos falando de La Loba, nós estamos falando de uma mulher madura. Se nós estamos falando de uma mulher madura, nós estamos falando de uma mulher capaz de pensar naquilo que está a impedindo e naquilo que está fazendo com que ela fique presa. Segundo lugar, a gente está aqui falando de uma capacidade que nós temos de quê? Resgatar a nossa força indestrutível, que são os nossos ossos. E quando a gente canta, que é cantar é o quê? É dar sentido e significado àquilo que tem dentro de você. E quando você canta, você tem a possibilidade de dar voz à sua alma, aquilo que você está sentindo, à sua psique. E aí, como cantar então, Ariana? Eu já recolhi os ossos estão na caverna. Como então cantar? Você deve cantar a partir de questionamentos. Comece a se questionar. Comece a se questionar quando foi que você perdeu sua voz. Comece a se questionar quantos ossos estão enterrados e quais são eles. E qual foi a última vez que você esteve livre? Qual foi a última vez? E aí, depois de questionar e você se dizer, você pode então fazer a pergunta ultimato: como posso fazer para que a vida volte a ter vida? Como podemos fazer? Olha, neste momento é muito importante você estar atenta que é o momento da decisão. Eu sempre falo no processo psicoterápico para todas as pessoas dos quais me procuram que vai chegar um momento em que você vai ter que decidir. E é neste momento da decisão que eu te pergunto: o que fazer para que a vida volte a ter vida? O que fazer para que a vida tenha sentido e significado? Se você está com os ossos na sua frente, agora você vai ter que decidir qual é o canto que você entoa: o canto da criação ou o canto da recriação? E aí, quando nós começamos a entender, é que isso tudo começa a ter forma. Se você não passar por essas etapas, você não terá forma. Você não vai conseguir ter forma. Então, é muito importante para você que está aqui me ouvindo,
buscar dar forma, dar sentido e significado. Mas olha, meninas, eu sei que esse processo é um processo muito difícil. E muitas pessoas até começam, mas aí por algum motivo desistem. Por quê? Porque a mente dela blinda ela contra aquilo que ela não quer ver, ou que ela tem medo, ou que ela está insegura. Então, isso pode ser em decorrência de um trauma, de um medo, de uma angústia, de um abandono. Então, é muito importante saber que revisitar esses ossos, recolher os ossos, pode te trazer várias situações. Então, e que em determinados momentos você vai ter que decidir. Se você decidir cantar o canto da criação, o que vai acontecer? Coisas novas vão entrar dentro de você e coisas novas vão começar a ter sentido. E aí você vai então começar a se comportar de uma outra maneira, de uma maneira livre, de uma maneira sem comparações. Você já pensou nisso? Em poder estar livre conscientemente para que você não se compare mais? Para que você possa entender aquilo que você está conquistando e concretizando na sua vida? Até mesmo a dor mais profunda, ela pode chegar um momento de decidir: ora, o que é melhor para mim? Eu suportar essa dor grande ou eu decidir cantar para esses ossos? Eu deixo eles enterrados e sinto a dor ou eu canto para esses ossos? Eu canto para a criação, que eu quero algo novo, experimentar algo novo, ou não, eu canto para a recriação? Eu canto para trazer um novo significado a esse casamento, ressignificado. Eu vou cantar para trazer um novo ressignificado ao meu trabalho. Eu vou cantar para ressignificar as minhas relações. Eu vou cantar para ressignificar a vida que eu tenho. O que você decide? É muito importante isso. Olha, mesmo sendo terapeuta há muitos anos, há alguns anos, né? Eu vejo que por mais que as pessoas cheguem nesse ponto, entrem dentro da caverna, cantem para os ossos, elas têm medo de tomar a decisão. A Aline está colocando aqui pra gente que conhece muitas mulheres que depois dos filhos adultos, elas perdem o sentido da vida, né? Porque se dedicou somente à família e de uma maneira integral, e aí a gente não sabe se reencontrar. É exatamente isso, Aline. O que acontece? Quando nós nos entregamos somente a um papel, a gente começa a enterrar os ossos. Se a gente começa a enterrar os ossos, a gente começa então a juntar sofrimento. E aí eu falo para vocês novamente, o primeiro passo para revisitar La Loba é recolher os ossos. Sem recolher os ossos, oi Malu querida, maravilhosa, tá aqui de novo. Malu, Maria Luísa Carvalho, sensacional, né? Lá do Núcleo Aconchegar, o núcleo, o lugar onde eu atendo, onde nós temos lá várias práticas integrativas de psicologia, muito bacana, muito bacana. Então, você precisa de conhecer Núcleo Aconchegar, aqui em Goiânia. Então, o que acontece? Quando nós estamos aqui entendendo que o nosso papel não se resume a um só papel, a gente então tem a possibilidade de não enterrar os ossos. Então, se porventura, quando você casou, você enterrou os ossos daquela moça alegre, você pode estar sofrendo. Se talvez que quando você teve filhos, você enterrou os ossos daquela mulher que gostaria muito de ser uma profissional de sucesso, você pode estar acumulando sofrimento. Se você, porventura, que está me ouvindo aqui, né, começa a enterrar os ossos do seu talento, você pode estar enterrando sofrimento, né? E aí a Ana Paula colocou pra mim, né, que às vezes sozinho a gente se perde no caminho. Exatamente, Ana Paula. Com um profissional a gente pode direcionar você melhor, mas não significa que às vezes você não vai trilhar sozinho. Sim, vai, né? É fundamental. E a Lucélia tá até colocando aqui, ó. Sou uma dessas pessoas que se perdeu, hoje tento me reencontrar. Não tá sendo fácil. Realmente é algo muito difícil. Nós temos que ter clareza que essa tarefa de recolher os ossos é uma tarefa difícil.
E olha, se a gente for pensar, a gente começa a recolher nos ossos aonde? No deserto, né? Eu gosto de trazer essa analogia do deserto, que os textos bíblicos utilizam muito isso. No deserto, onde nós somos provados, no deserto é onde nós temos a sensação de perdidos. No entanto, o deserto pode trazer várias respostas. Pois olha lá, gente, é no deserto que nós encontramos La Loba, pois ela vaga lá, é um dos lugares onde ela mora. Então, se muitas vezes você quer ter algumas respostas, talvez, com certeza é necessário passar por esse deserto. E nesse deserto, muitas vezes, a gente fica sozinho. Mas é claro que a ajuda de alguém pode nos direcionar. Lembra, né, dessas passagens que nós vamos fazendo aí na nossa vida, muito bem colocada aqui, né? E a gente sabe tanto de que isso dá trabalho, né? Agora é o momento. A Cibele tá compartilhando aqui comigo. Cara, então agora eu já juntei. Agora só preciso ter coragem. Coragem pra quê? Pra cantar. Canto pra criar ou canto pra recriar? Se criar, vai criar coisas novas. Se recriar, vai trazer sentido novo. Sentido novo. Nós psicólogos, nós gostamos muito de trazer essa palavra ressignificar. Porque ressignificar significa muitas vezes, talvez você não vai conseguir eliminar esse passado que você tá aí pensando. Talvez essa dor desse primeiro casamento, essa dor da separação, essa dor da possível perda seja maior, né? Que você tá aí pensando. Dessa tristeza, dessa traição. Mas você precisa compreender que isso precisa ganhar uma nova roupagem. Ou seja, nós temos que chegar ao ponto em que você vai olhar para esse fato e esse episódio e você não terá mais dor. É o que eu sempre falo. Isso é recriar, isso é ressignificar, isso é trazer um novo sentido. Então, meninas que estão aqui me acompanhando, La Loba tem essa difícil missão. No entanto, quando você entende que você tem força e caso você não tenha força sozinha suficientemente, procure ajuda. Neste caso, provavelmente a gente vence ou está abafando as nossas características. Por quê? Porque estamos enterrando ossos. Os ossos são a nossa força. Talvez a gente está sucumbindo de atividades. Nós estamos perdidas querendo agradar as pessoas demais e demasiadamente. E aí a gente começa então a ter esse senso de desespero, de desestruturada. Ô Raquel, querida, também amo essa live. Obrigada mesmo por seu carinho, né? E aí a gente tem que exatamente fazer isso. Quando nós trazemos algo para a recriação, nós estamos ressignificando. Nós estamos transitando livremente. E a gente pode falar sem nenhuma dor, sem nenhum pesar, sem medo, sem nenhuma angústia daquilo que nos aconteceu. E isso nos fortalece. Ou seja, recolhemos os ossos, levamos para a nossa caverna, olhamos para esses ossos e aí decidimos. Canto o quê, né? E aí nós precisamos que qualquer um dos papéis que a gente assumiu ao longo de nossa caminhada, todos eles podem passar por esse processo de reflexão. E aí você pode falar assim para mim, Ariana, mas eu nasci assim, as pessoas falaram que eu tinha que ser assim. Ok. É como se você não conseguisse sair, né? É um processo doloroso, eu compreendo totalmente, né? É como um machucado, exatamente, Aline. Cicatriz, a gente só lembra da história e não dói mais, é exatamente isso. O que acontece? É quando eu e você, nós temos a clareza de que nós temos um papel. Ok, eu tenho vários papéis, mãe, esposa, amiga, professora, educadora, psicóloga, tudo mais. Mas, por exemplo, uma das partes minha, um dos meus ossos está doendo, está me machucando, está me ferindo, né? E aí a gente sabe que a gente precisa, então, ir olhar para dentro e saber o que a gente faz. A gente canta para criar ou recriar, né? É exatamente isso, Ana Paula. Tem uma passagem na Bíblia que quando o vento sopra, né, os ossos tomam vida, né? Quando a gente não tiver força, a gente canta, né? Pede ajuda,
pede as coisas, exatamente, Luciana, a gente pede ajuda para aquelas que te ajudou contra o Barba Azul. É exatamente assim. Tô achando bacana aí a interação de vocês hoje, tá massa demais. E é exatamente isso. Quando a gente vai então cantar para recriar, a gente decide. Aí eu tava dizendo assim, Ariana, mas me disseram que eu não poderia fazer isso, porque eu fui ensinada a ser isso, eu fui ensinada a ser a dona de casa, eu fui ensinada a ser a esposa, eu fui ensinada a ser a mega profissional. Eu te digo, questione-se, questione-se, questione-se. Por mais que tudo que te impuseram ou estão te colocando seja aparentemente bom, você pode estar aí perdida, não é? E aí você, no meio de todos os seus afazeres, você não consegue pensar o quanto isso está fazendo bem e o quanto isso está te fazendo mal. E aí é neste momento que muito bem a Luciana colocou aqui, pede ajuda para as pessoas. Se elas nos conseguem nos tirar das garras do Barba Azul, é lógico que elas vão também conseguir nos ajudar a desembaraçar e a conseguir trazer uma nova forma. Olha, esse conto da Laloba, eu acho que é um conto muito especial, né? Eu acho que ele é muito especial. Eu sou suspeita para falar de psicoterapia, gente, porque afinal de contas esse é o meu instrumento de trabalho. E eu gosto muito porque eu sei o quanto é libertador e o quanto eu já ouvi de homens e mulheres, mulheres e homens dentro daquele consultório, dizendo, hoje eu sou uma outra pessoa. É muito comum eu ouvir frases do tipo, todo mundo tinha que fazer terapia. E eu digo, é mesmo. Coloquem isso nas suas redes sociais, coloquem isso estampado em todos os lugares. Por quê? Porque aí as pessoas vão desmistificando tudo isso. E aí quando eu falo que eu gosto muito do canto da Laloba porque ele é um canto da ressuscitação. Sendo um conto de ressuscitar, sendo um conto da ressuscitação, nada mais é do que a nossa capacidade de se transformar. Gente, é exatamente a habilidade da fênix, né? Ela se levanta das cinzas, ela se renova das cinzas. Por mais que eu possa estar aqui diante de mulheres que acreditam estar dilaceradas, destruídas, machucadas, magoadas, sem rumo na vida, eu quero dizer que você é uma Laloba, ou seja, você é uma rainha, você é uma amazona, você é a que detém o poder, você não é a que está oprimida. E esse poder não é um poder para subjugar outras Lalobas, nessa competição imbecil ou idiota que muitas vezes nós vemos. E nós também não temos esse poder para massacrar e deixar os homens como subordinados. Não, esse poder é para que nós nos tornemos livres. Livres nas nossas escolhas, livres para nos expressar, livres para ser realmente quem nós somos. Isso que é muito bacana. Então, queridas, eu gosto muito desse conto, porque se a gente fala de ressuscitar, a gente fala do poder de ressignificar. A gente fala da nossa capacidade de resiliência e a gente fala da nossa capacidade de se transformar diariamente. E isso é muito bacana porque demonstra que nós carregamos então essa força maravilhosa que está dentro de nós, que muitas vezes pode estar embaçada, mas que eu estou aqui nessas TPMs, nessas terças para mulheres, para dizer para vocês que nós podemos sim ressuscitar. Junte os ossos, cante, decida o que você vai cantar. Você vai cantar para criar ou para recriar? E depois disso tudo, depois desse longo processo de reflexão, vai ganhando força. Você vai perceber que quanto mais você junta, quanto mais ossos você recolhe, quanto mais canto você entoa, quanto mais você deixa a sua voz sair e dá nome àquilo que você está sentindo, bom e ruim, mais você se torna liberta. E você anda, vive, age e vai sempre estar com a sua mulher selvagem. Galera, muito sensacional o nosso encontro de hoje. Lembrando que terça-feira que vem é o nosso último encontro da série. Depois a gente vai fazer uma pausa, vai fazer um break
E aí nós vamos então trazer novos encontros, novas ideias para que a gente possa aqui discutir. E eu gosto sempre que você deixe seu comentário, coloca lá os assuntos, me faça perguntas, porque isso me incentiva a saber o que você está desejando aí, o que você está querendo que eu toque, né? Hoje lá no Stories eu deixei, faça uma pergunta, então não se esqueça de perguntar. Hoje aqui eu atendi pedidos, né? La Loba venceu, então eu mostrei novamente para vocês como fazer a ressuscitação dos ossos. Então, primeiro, entenda que você tem uma força. Segundo, recolha os ossos. Esse processo é doloroso, mas ele é eficaz. Reúna os ossos e comece a se questionar aonde que foi que você se perdeu, aonde que foi que você se calou, em qual trauma da sua vida que você está presa, em qual situação que você está deixando ser amarrada. Depois de se questionar disso, decida qual canto você vai entoar. Muito obrigada, maravilhoso também nossos encontros, maravilhosas são vocês que têm me dado feedback e têm me recepcionado tão bem. Então, na nossa terça-feira que vem é o último encontro. Então faz o seguinte, chama uma galera, traz pra cá. Dia de TPM é toda terça para mulheres e você não pode ficar de fora dessa. Abraço Lucélia, abraço Raquel, abraço Aline, Daniela, eu amei ter vocês aqui. Muito obrigado por todas as participações, né? Vocês estão aí podendo acompanhar sempre a live pelo YouTube para você ir, né? E aí está fazendo aí o déjà vu do que eu fui falando, né? Tem uma aqui falando, fui sua aluna, professora, que saudades, arrasou. E a Melissa tá aqui me falando que gostou muito do que eu falei. Melissa, Rebeca, a tia ama vocês. E aí, eu também estou com muita saudade. O bom, né, é que a gente pode se encontrar aqui nas lives, meus alunos, meus ex-alunos. Se chama mais gente pra cá. Você pode acompanhar nossas lives pelo YouTube também, elas ficam no Instagram, então eu te desafio a deixar lá um comentário, a deixar o seu joinha, a compartilhar, e aí você entra lá no site, baixa o e-book que você vai ter todas as informações e toda a referência bibliográfica do livro que nós estamos aqui discutindo. Abraço a todos vocês, até terça-feira que vem com a nossa última TPM. Tchau, tchau!